tarde, alunos. Sou a professora Natiele e hoje vou estar trabalhando com vocês a matéria de português. O que nós vamos trabalhar nessa aula? Então, nessa aula nós vamos trabalhar fábula. Mas o que é fábula, prof? Fábulas são histórias que têm como personagem os animais, e esses animais eles têm características humanas, como por exemplo a fala, costume, entre outras. E nessas fábulas sempre tem uma moral no final da história. E hoje eu quero trabalhar com vocês a fábula da raposa e as uvas, que eu vou ler junto com vocês aqui, tá bom? Diz assim: a raposa e as uvas. Em certa ocasião, uma raposa que estava sem comer há dias e por isso encontrava-se morta de fome, andava por um pomar quando avistou um belo cacho de uva. Aqui a gente consegue ver a raposa e as uvas, tá? Vocês, sempre quando eu falar essa palavrinha, raposa e uva, vocês podem olhar aqui para imaginar a situação. As uvas negras estavam muito viçosas e, mais do que isso, estavam maduras e prontas para serem apreciadas. Percebendo que estava sozinho e que o caminho estava livre, aprontou-se para colher aqueles frutos. Mesmo com todas as limitações, não poupou esforços ao tentar pegá-las, e por isso empregou todos os seus conhecimentos e habilidades. Ainda que elas estivessem fora de seu alcance, não cessou as tentativas até que tivesse experimentado todas as possibilidades. Depois de tantas investidas fracassadas, além de faminta, agora ela estava exausta e desapontada. Sendo assim, suspirando, deu de ombros, finalmente dando-se por vencida. Deu meia volta e foi embora. Desolada por conta das tentativas mal-sucedidas, a raposa tentou consolar a si mesma. Na verdade, olhando com mais atenção, consigo perceber que todas as uvas estão estragadas e não maduras como elas aparentavam quando as vi pela primeira vez. Qual que é a moral dessa fábula? Quando não ficamos atentos às nossas atitudes, perdemos a chance de observar e corrigir nossos pontos fracos e de desvio de caráter. Além disso, às vezes as pessoas preferem se enganar e aceitar suas próprias limitações, perdendo oportunidades preciosas de corrigir suas falhas. Ou seja, para superar as nossas limitações, é necessário percebê-las e depois aceitá-las como reais, para somente assim poder corrigi-las. Então agora que a gente já conhece, né? Muito legal essa fábula sobre a raposa e as uvas, tem uma moral que faz a gente pensar e que já tá tipo ali bem destacadinho, né? Várias questões do nosso dia a dia. Com isso, agora que nós já sabemos sobre essa fábula, a prof vai passar 4 perguntas para vocês. Nessas perguntas, vocês vão ter que pensar e analisar o que foi lido nessa fábula. Vão ter que pensar qual que foi a desculpa que a raposa ela deu, o porquê que ela queria esse belo cacho de uva, né? Como que nós podemos aplicar a lição que teve ali na moral da fábula, como que nós podemos aplicar isso também dentro de sala de aula. Aí as perguntinhas vai estar ali na tela e depois a prof vai voltar para responder com vocês. Então agora, né, que já teve esse tempinho para vocês responderem as questões, a prof vai responder junto com vocês. Então a primeira pergunta é: por que a raposa ela queria o belo cacho de uva? Então, conforme a gente viu ali na fábula, né, a raposa ela estava há dias sem comer, então ela estava com fome. Quando ela viu, ela ficou ali, né, querendo muito, com muita vontade de comer para matar a fome dela. 2. Que desculpa a raposa deu após tantas tentativas mal-sucedidas? Então, ali na fábula fala que a raposa ela tentou consolar ela mesma, né? Até falando que as uvas elas não estavam maduras, estavam estragadas. Terceira pergunta: o que você entendeu com a moral da história? Então, essa perguntinha ela é mais pessoal, mas a prof vai ajudar aqui quem não conseguiu entender ou para ajudar vocês, né, no pensamento de vocês aí. Então, ali na fábula, né, ali na moral, a gente aprende que as pessoas, elas preferem se enganar e aceitar suas próprias limitações. Ou seja, ela faz uma atitude errada, né? Ela tem uma atitude errada e para ela aquilo tá certo. Ela não aceita, ela não tenta corrigir. Então, nós devemos perceber
esses nossos erros, aceitar para poder corrigir. Quarta pergunta: como podemos aplicar a moral da história dentro da sala de aula? É a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a prof passa uma questão aqui e a prof fala bem assim: mas essa questão aqui, essa resposta sua não está certa. Aí você fala: mas prof, está certo sim, para mim está certo. Aí entra essa moral, né? Será que você está aceitando? Não, você não está aceitando. Então nós podemos aplicar isso por aceitar e corrigir aquela resposta que a professora falou que estava errada. Assim também com o seu coleguinha. Se você comete, vai lá, machuca seu coleguinha, você tem que aceitar que você estava errado e pedir desculpa, corrigindo o seu erro. Então agora, né, que a gente já fez as perguntinhas, corrigimos juntos, temos mais uma atividade que vai ser bem legal, que também envolve a história, né, a fábula da raposa e as uvas. Só que nessa atividade vocês vão ter que reescrever a história, ter que reescrever essa fábula. Como que vocês vão reescrever? Vocês vão poder usar outros animais, outro alimento, uma outra situação, não precisa se passar por uma floresta dentro de casa, pode até ser você e um coleguinha, né? Então vocês vão reescrever. Aí eu trouxe até uma ideia para vocês. Essa ideia é de como que vocês podem mudar os personagens, mudar os alimentos, tá bom? Vou ler aqui essa ideia de uma coleguinha que ela reescreveu a história e ficou muito legal. Ó, vamos lá. Em uma tarde muito ensolarada e quente, um macaco que estava sem beber água há dias e por isso encontrava-se morto de sede, continuou a andar sem rumo em busca de água. Ele já tinha ido em diversos lugares e, como ainda era pequeno, não sabia se virar sozinho. Depois de um tempo andando, avistou um buraco no chão, bem longe. Percebendo que naquele buraco poderia haver água, aprontou-se e foi em direção a ele. Mesmo com todas as limitações, não poupou esforços para chegar até lá. Depois que chegou até o buraco, o macaco viu que realmente poderia ter água lá embaixo. Mas para isso teria que cavar bastante. Então o macaco não cessou as tentativas e continuou a cavar sem parar. Depois de tanto cavar sem resultados, além de sedento, agora ele estava exausto e desapontado. Sendo assim, suspirando, deu de ombros, finalmente dando-se por vencido. Deu meia volta e foi embora. Porém, quando ele estava caminhando, desolado, percebeu que se desistisse não encontraria água em lugar algum. Então o macaco voltou, correndo e continuou a cavar, vencendo suas limitações. Finalmente o macaco encontrou água. Agora ele vai embora satisfeito e feliz por não ter desistido. Agora vamos para a moral dessa fábula, né? Ao longo da vida teremos muitos obstáculos e muitas vezes nossas condições não estarão ao nosso favor, mas devemos superar nossas limitações e não desistir, pois se tomarmos uma boa decisão agora, vamos ficar felizes no futuro. Viram só que historinha legal, como que a coleguinha ela reescreveu? Ela trocou a raposa pelo macaco, as uvas pela água e colocou uma outra situação, como se ele estivesse ali, tipo, num deserto, digamos, né? Aí teria um buraquinho ali e ele falou, nesse buraco deve ter água. Foi lá e cavou. Ele desistiu? Ali no momento ele queria desistir, né? Mas ele percebeu que ele não encontraria água em outro lugar. Tanto que ele foi lá e persistiu na ideia de cavar aquilo e ficou feliz porque ele matou a sede dele. Então vocês podem usar situações assim. Prof, mas pra mim é muito difícil. Tá, peça ajuda pro papai, pra mamãe, pro vovô, titio, quem você estiver aí perto e façam, peçam ajuda pra eles. Pai, como que eu posso reescrever essa fábula? Faça uma moral. Quem não conseguir fazer moral, tudo bem, não precisa. A prof vai colocar o enunciado agora aí na telinha, copiem o enunciado no caderno de português de vocês e reescrevam a historinha, tá bom? Agora que vocês tiveram um tempinho, né, para vocês reescreverem a história, quem não conseguiu, a prof vai deixar que vocês façam outra hora, tá? A proposta da professora na aula inicialmente era que vocês compartilhassem
a história de vocês, mas não podemos, né, porque estamos tendo aula online, então vai ficar aí só na casa de vocês. Se vocês quiserem saber como que os seus coleguinhas escreveram, mandem mensagem para eles, perguntem, como que ficou sua história, olha como que ficou a minha. Vai ser bem legal vocês compartilhar a historinha de vocês. Temos outra atividade, essa é a última atividade da aula de hoje, que é vocês desenharem onde passa a situação da fábula. Temos aqui o exemplo da raposa, né? As uvas. E temos mais um exemplo de um desenho, que é o desenho que a prof fez aqui, que vocês vão poder tirar como modelo. Ó, é esse desenho aqui, ó. Nós vemos aqui, né, ó, a raposa tentando pegar a uvinha aqui. E tá passando numa floresta, né? Como disse ali, um pomar, né? Com as uvas. A prof vai deixar coladinho aqui atrás, para quem quiser pegar como exemplo, tá? Aí o desenho vai ficar aqui colado, para vocês darem uma observada agora aqui no momento. E eu quero que vocês desenhem, façam da forma que vocês quiserem, tá? Pode ser passado, tipo, da raposa tentando pegar uma uva na casa, numa floresta, ou um deserto que ela encontrou ali, né? Mas é mais baseado na fábula que a professora deu pra vocês. Então é isso a nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre essa fábula da raposa e as uvas, aprender mais o que é fábula e que vocês tenham se divertido e aproveitado bastante. Então até a próxima aula!